Bem, vamos começar a nossa aula de História Geral. Aula número 2. Lembrando que vamos estar no Novo Império Egito. Novo Império. Importante ver esses detalhes da história do Egito para termos um melhor conhecimento da história geral. Portanto, de 1600 a 525 a.C., o Novo Império. Na aula passada, colocamos sobre o Novo Império. Amós começou o Novo Império como o segundo período, com guerra. Depois de expulsar os íxios do Egito, voltou para o sul, a fim de tomar parte da Núbia. Restabeleceu a capital em Tebas e restaurou o forte na Núbia, em Borrém. Com o apoio de seus militares, Amós também destituiu os monarcas locais de boa parte do poder, limitando ao governo das cidades e aldeias. A atividade militar de Amós definiu o tom para parte do Novo Império. O Egito tornou-se uma força imperial, expandindo suas fronteiras para dentro da Ásia. Esse período é conhecido como Era dos Grandes Faraós. Vale ressaltar alguns. A Era dos Grandes Faraós. Vamos colocar Tutmés III. Tutmés III, conhecido como um grande expansionista. Durante seu governo, o Egito alcançou a sua maior expansão territorial, estendendo-se da quarta catarata do rio Nilo até o rio Eufrates, subjugando vários povos. Portanto, Tutmés foi expansionista. Da quarta catarata do Nilo ao rio Eufrates. E sabemos que o rio Eufrates fica na Ásia. Destacamos Tutmés. Agora vamos destacar Ramsés II. Vamos ver o que podemos destacar dele. Enfrentou e venceu vários povos. Era ele o faraó quando aconteceu a fuga em massa dos hebreus, comandada por Moisés. Movimento conhecido como Êxodo, sendo atribuído também a este faraó a costura de um acordo de paz com os hititas, povo vizinho que habitualmente guerreava com o Egito. Portanto, no governo de Ramsés acontece o Êxodo, O Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito.
paz com os hititas. Com os hititas. Portanto, no governo de Ramsés II, acontece o êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. E também acontece a paz com os hititas. Um acordo de paz com os hititas. Agora vamos destacar Amenófis IV, conhecido como rei herético, procedeu a uma revolução religiosa, implantando durante o seu governo o culto monoteísta ao deus Atom, tendo ele mesmo mudado de nome para chamar-se Akenaton, o servo de Atom. Portanto, o culto ao Atom, né? No seu governo, Akenaton. Pronto, Amenófis mudou seu nome para Akenaton. Quer dizer, Amenófis muda o seu nome para Akenaton. Por volta do século I a.C., os egípcios foram surpreendidos por uma invasão estrangeira. Dessa vez os assírios sob comando de Assurbanipal. Portanto, os assírios invadem o Egito, né, sob o comando de Assurbanipal. Importante destacar, porque é um fato muito importante na história do Egito Antigo. A fase que se segue à expulsão dos assírios é denominada Renascimento Saíta, e o método da expulsão dos invasores coube a Faraó Psamético I. Portanto, expulsão dos assírios Nessa expulsão dos assírios, nós vamos destacar Faraó Psamético. Faraó Psamético, que também efetuou a mudança do centro político para a cidade de Sais. Portanto, renascimento em Sais. Sais passa a ser a capital do Egito. Isso em 525 a.C. Foram mais uma vez invadidos pelos persas. Portanto, invasão persa. Invasão persa. Por Cambises, né?
por Cambises. Por Cambises, que concretizou a vitória na Batalha de Pelusa. Com isso teve início a decadência política do Egito, que passou de mão em mão até os tempos modernos. Portanto, Batalha de Pelusa, decadência do Egito até dias atuais. Portanto, o Egito cai na sua decadência. Mas vamos aprofundar mais sobre o Egito. Economia, sociedade e cultura no Egito Antigo. Portanto, economia, sociedade, cultura no Egito Antigo. Portanto, o Egito Antigo localizava-se ao nordeste da África. Limitava-se ao norte com o Mar Mediterrâneo, ao sul com o deserto da Níbia, a leste com o Mar Vermelho e a oeste com o deserto da Líbia. Portanto, a localização do Egito Antigo. Portanto, localizava-se ao nordeste da África, ao norte o Mar Mediterrâneo, ao sul o deserto da Líbia, a leste o Mar Vermelho e a oeste com o deserto da Líbia. Portanto, os antigos egípcios dividiram suas terras em duas partes, o Alto Egito e o Baixo Egito. Não se refere ao norte e sul. Esse termo se relaciona ao curso do Nilo e à elevação da terra. O Alto Egito é a região sul e tem esse nome porque está mais perto da nascente do Nilo ou rio acima, e portanto terreno mais alto. O Baixo Egito consiste basicamente na região do delta do Nilo. Leva esse nome porque está mais distante da nascente ou rio abaixo. Essa área também está próxima do nível do mar do que o Alto Egito. A característica geográfica denominante no Egito Antigo era um vasto deserto dividido pelo Nilo. O rio entalhava uma faixa fértil em toda a extensão do território, e a maioria dos antigos egípcios vivia ao longo dele. Eles chamavam o deserto ou terra vermelha, e a terra das margens do Nilo de Kemet, ou terra preta, nome também empregado pelos antigos egípcios para se referir à sua pátria. Portanto, havia o Alto Egito, o Alto e o Baixo Egito. O Alto e o Baixo Egito. Lembrando mais uma vez
que o Alto Egito é a região sul, está mais perto da nascente do Nilo, né? O Alto. E o Baixo Egito está mais perto do Delta. É comum encontrarmos referência ao Egito como sendo um império teocrático de regadio, que confirma a existência do modo de produção ao qual nos referimos anteriormente. Além disso, a economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada nas margens férteis do rio Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e o artesanato. Os trabalhadores rurais eram constantemente convocados pelo faraó para prestar algum tipo de trabalho em obras públicas, canais de irrigação, pirâmide, templos e diques. Portanto, o império era teocrático, né? Teocrático era o império. Portanto, era o império teocrático que vamos destacando no decorrer da aula. A sociedade egípcia está dividida em várias camadas, com elevado grau de mobilidade social. O faraó era reis e deuses. No topo da pirâmide vem um faraó com poderes ilimitados. Isso porque ele era visto como uma pessoa sagrada, divina e aceito como filho de Deus ou como o próprio Deus. Portanto, a sociedade e mobilidade social. Ninguém poderia sair da sua posição social. Mobilidade social. Os sacerdotes tinham enorme prestígio e poder, tanto espiritual quanto material, pois administravam as riquezas e os bens dos grandes e ricos templos. Eram também sábios do Egito, guardadores de segredos das ciências e dos mistérios religiosos, relacionados com seus inúmeros deuses. Se o faraó era considerado um deus, então o sacerdote era uma camada social privilegiada. Sacerdotes era uma camada privilegiada. A nobreza era formada por parentes do faraó, altos funcionários e ricos senhores que usavam as terras do faraó. A nobreza. Os escribas, provenientes da família rica e poderosos, aprendiam a ler e escrever e se dedicavam a registrar documentos, contabilizar documentos e atividades da vida do Egito. Os escribas, também pessoas muito importantes no Egito. Artesãos e comerciantes trabalhavam especialmente para o rei, para a nobreza e para os templos. Faziam belas peças de adorno, utensílios, estatuetas, máscaras funerárias. Trabalhavam muito bem com madeira, cobre, bronze, ferro, ouro e marfim. Já os comerciantes dedicavam-se ao comércio em nome dos reis e dos nobres, ou em nome próprio, comprando, vendendo ou trocando produtos com outros povos, como cretenses, fenícios, povos da Somália, da Síria, da Núbia, etc. Comércio por sua construção de grandes barcos cargueiros. Então vamos ter os artesãos, e vamos ter comerciantes. Finalmente nós vamos chegar nos camponeses. Os camponeses formavam uma parte da população. Os trabalhadores do campo eram organizados e controlados pelos funcionários do faraó, pois todas as terras eram do governo.
Portanto, a economia egípcia foi assentada na base de um modo de produção asiático, com a terra sob domínio do Estado, com as grandes construções de obras hidráulicas e a mão de obra formada por uma camada de servos do faraó. Então vamos continuar falando sobre os camponeses. A cheia do Nilo, os trabalhos de irrigação, semeadura, colheita e armazenamento dos grãos obrigava os camponeses a trabalhos pesados e mal remunerados. O pagamento geralmente era feito com pequena parte dos produtos colhidos e apenas suficiente para sobreviverem. Viviam em cabanas humildes e vestiam-se de maneira muito simples. Os camponeses prestavam serviço também na terra dos nobres e nos templos. O Egito era essencialmente agrícola, pois não sobrava terra e vegetação suficiente para criar muitos rebanhos. A custa da pobreza dos camponeses era cultivado trigo, lentilha, árvores frutíferas e videiras. Faziam pão, cerveja e vinho. O Nilo oferecia peixes em abundância. Escravos. Escravos eram, na maioria, capturados entre os vencidos nas guerras. Foram duramente forçados ao trabalho nas grandes construções, como nas pirâmides, por exemplo. Na cultura, a escrita egípcia também foi algo importante para este povo, pois permitiu a divulgação das ideias, comunicação e controle de impostos. Então vamos colocar cultura. Vamos destacar a escrita. Existiu duas formas de escrita: a demótica, mais simplificada, e a hieroglífica, a mais complexa, formada por desenhos e símbolos. Portanto, demótica, mais simples, e através de hieróglifos, através de símbolos, desenhos e símbolos. Uma linguagem um pouco mais complexa. As paredes internas das pirâmides eram repletas de textos que falavam sobre a vida do faraó, rezas e mensagens para espantar possíveis saqueadores. Uma espécie de papel chamado papiro, que era produzido a partir de uma planta do mesmo nome, também era utilizado para registrar os textos. Portanto, papiro, papel de uma planta. Portanto, a religião egípcia era repleta de mitos e crenças interessantes. Acreditava na religião de vários deuses. Politeísta. Acreditava em vários deuses. Daí o domínio faraônico.
acreditavam na existência de vários deuses, muitos deles com corpo formado por parte de ser humano e parte de animal sagrado, que interferia na vida das pessoas. Era comum a entrega de oferenda e a realização de festa em homenagem aos deuses, as quais tinham como objetivo agradar os seus seres superiores, deixando felizes para que ajudasse nas guerras, colheita e momento da vida. Cada cidade possuía um deus protetor e templos religiosos em sua homenagem. Como acreditavam na vida após a morte, mumificavam os cadáveres dos faraós, colocando em pirâmides, com o objetivo de preservar o corpo para a vida seguinte. Esta seria definida segundo crença egípcia pelo deus Osíris, em seu tribunal de julgamento. O coração era pesado pelo deus da morte, que mandava para uma vida na escuridão. Aquele cujo órgão estava pesado, que tivera uma vida de atitude ruim, e para uma vida boa, aquele de coração leve. Muitos animais também eram considerados sagrados pelos egípcios, de acordo com as características que apresentavam: chacal, esperteza noturna; gato, agilidade; carneiro, reprodução; jacaré, agilidade nos rios e pântanos; serpente, poder de ataque; águia, capacidade de voar; escaravelho, ligado à ressurreição. A civilização egípcia destacou-se muito na área de ciência. Desenvolveram conhecimento importante na área da matemática, usado na construção de pirâmides e templos. Na medicina, os procedimentos de mumificação proporcionaram importantes informações sobre o funcionamento do corpo humano. Terra do Nilo e das pirâmides, o Egito fascina quem dele se aproxima, envolvendo a todos num clima de mistério e grandiosidade. De Heródoto a Napoleão e até os dias de hoje, a história da civilização egípcia vem sempre envolta numa nuvem mística, casa etérea, resultando da inevitável mistura de deuses, mitos, monumentos, personagens, que marcaram a história da humanidade. Quando se fala no Egito da Antiguidade, as primeiras coisas que nos vêm à mente são as imagens das grandes pirâmides, as múmias e artefatos dos museus, os templos e a atmosfera aventuresca que cerca tudo que diz respeito ao tempo dos faraós, que a literatura e o cinema nos mostram como sempre presente nas expedições arqueológicas, envolvido por um clima do conto de Agatha Christie. Sem qualquer sombra de dúvida, a civilização do Egito Antigo atiça a nossa imaginação pela aura de mistério que a envolve. No entanto, muitos já sabem a respeito do modo de vida, da estrutura social, da estrutura econômica, das relações políticas do Egito faraônico. Mas muitas vezes a circulação dessa informação fica restrita ao meio acadêmico ou a pessoas de pesquisadores. Infelizmente, há muita coisa que não chega a público, proporcionando a formulação de ideias fantasiosas que não são comprováveis, engrossando um extenso rol de crenças sobre a cultura egípcia, difícil de ser combatida. As páginas do site Mistério Antigo vão levar você para textos sobre o Antigo Egito, nos quais poderão ser extraídas muitas informações a respeito da terra dos faraós. Os textos vão mostrar o que é o Egito, a partir das concepções acadêmicas, mas sem torná-las maçantes. O que, na opinião de muitos, é uma realidade fascinante, a fabulosa descoberta da tumba de Tutancâmon, costumes, crenças e ritos da antiga civilização egípcia. Mas antes de visitar as outras páginas, leia as últimas notícias sobre os faraós do Antigo Egito. O modelo tem uma semelhança surpreendente com a máscara que cobriu a face mumificada de Tutancâmon, quando seus despojos foram encontrados pelos arqueólogos britânicos em 1922. Outras imagens antigas, formato de rosto e crânio nos modelos, são notavelmente semelhantes à imagem famosa de Tutancâmon, quando criança, onde ele é retratado como Deus Sol na alvorada partindo de uma flor de lótus. Alguns historiadores dizem que ele teria sido morto por tentar trazer de volta o politeísmo. Outros acreditam que ele foi assassinado por Ai e segundo o comando que acabou sucedendo o jovem faraó. Mas Havas diz que está convencido de que Tutancâmon
não foi assassinado. Saudável, era muito robusto, mas um homem saudável de 19 anos, quando morreu, provavelmente vítima de complicações resultantes de uma fratura na perna e não de assassinato, como se suspeitava. Quando foram feitas radiografias no corpo, em 1968, um fragmento de osso foi encontrado em seu crânio, levando à especulação de que ele havia sido morto com um golpe. Pouco se sabe sobre 10 anos de reinado de Tutankhamon, depois que ele sucedeu. Akhenaten, que abandonaram o velho deus do Egito em favor do monoteísmo. Na opinião de muitos, a realidade do Egito é uma realidade fabulosa. Vamos à visão do historiador. Heródoto, historiador grego do século V a.C., dizia que o Egito era um presente do rio Nilo. Durante o mês de cheia, suas águas inundavam as terras e cobriam de adubos naturais. Mas isso não era o bastante, como dizia um documento provavelmente escrito por volta do ano 2000 a.C. Desejando a inundação, nela achamos vantagem, mas nenhum campo lavrado cria por si mesmo. De fato, era muito árdua as tarefas que os camponeses tinham de realizar para criar os campos lavrados, e eram os movimentos do rio Nilo que regulavam suas atividades durante o ano. Portanto, há uma riqueza muito grande na história do Egito, e aqui apenas resumimos, lembrando que para a próxima aula vamos aprofundar sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, nome grego que significa entre rios. Portanto, é o próximo assunto da nossa aula, vai ser sobre a Mesopotâmia. Antes de aprofundarmos tal assunto, vamos fazer uma leitura que nos fará viajar sobre o tema. Mesopotâmia, nome grego que significa entre rios, é uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Trata-se de um platô de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales do rio Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Os rios desembocam no Golfo Pérsico, e a região toda é rodeada por deserto inserido na área do Crescente Fértil. De lua crescente, por ela ter o formato de uma lua crescente e de ter um solo fértil. Uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura, exatamente no local onde a maior parte das terras vizinhas era muito árida para qualquer cultivo. A Mesopotâmia tem duas regiões geográficas distintas ao norte, a Alta Mesopotâmia, ou Assíria, uma região bastante montanhosa, desértica, desolada, com escassas pastagens, e ao sul, a Baixa Mesopotâmia, ou Caldeia, muito fértil em função do regime dos rios, que nascem nas montanhas das Armênias e desaguam separadamente no Golfo Pérsico. Na próxima aula nós vamos estar detalhando aqui no quadro algumas dessas informações que nós estamos lendo aqui. A Mesopotâmia é considerada o berço da civilização, já que foi na Baixa Mesopotâmia onde surgiram as primeiras civilizações por volta do ano 6 do milênio a.C. As primeiras cidades foram o resultado culminante de uma sedentarização da população e de uma revolução agrícola, que se originou durante a Revolução Neolítica. O homem deixava de ser um coletor, que dependia de caça e dos recursos naturais oferecidos, a uma nova forma de domínio de ambiente e de umas formas das causas possíveis da eclosão urbana da Mesopotâmia. A partir do terceiro milênio, cidades como Lagash, Huma, Kis, Uruk, Gatium e a região do Elam se desenvolveram e a atividade comercial entre elas se desenvolveu. Portanto, vamos começando aqui um pouco sobre a Mesopotâmia para continuarmos na próxima aula. A economia foram construídas e muitos zigurates foram construídas. Porém, Ristlick, em seu livro A Evolução da Humanidade, relata como Jack Arlan demonstrou que coletores poderiam ter um armazenamento de alimentos significativo.
Sua experiência deu-se utilizando uma foice de sílex, colhendo trigo e cevada selvagem. Portanto, as primeiras comunidades que abandonam o nomadismo poderiam ser de caçadores-coletores, não restringindo o sedentarismo, a agricultura ou a domesticação de animais, o que também se fez importante nesse processo de urbanização. O surgimento dos primeiros núcleos urbanos na região foi acompanhado do desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico, que favorecia a utilização dos pântanos, evitava inundações e garantia o armazenamento de água para as estações mais secas. Fazia-se necessária a construção dessa estrutura para manter algum tipo de controle sobre o regime do rio Tigre e Eufrates. Esses rios gêmeos, em função do relevo que os envolve, correm do noroeste para o sudeste, no sentido oposto ao rio Nilo, sendo as enchentes na Mesopotâmia muito mais violenta e sem uniformidade e regularidade apresentada pelo rio Nilo. A recompensa, terra para lavrar, água para irrigar, tâmaras para colher e paz para a criação, fixou o homem na terra. Somente o trabalho coletivo permitiu que se pudesse dominar os rios. O homem que se afastava da cidade, se afastava das áreas irrigadas, pondo-se à margem desse processo. Portanto, as civilizações antigas se desenvolveram à margem dos rios. E nessa nossa aula sobre a Mesopotâmia, vamos destacar os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia não se caracterizava pela construção de uma política. Entre eles sempre predominava os pequenos estados que tinham a cidade seu centro político, formando a chamada cidade-estado. Portanto, cidade-estado. Isso já na Mesopotâmia, a gente já tinha cidade-estado. Cada uma delas controlava seu próprio território rural, o pastorio e a própria rede de irrigação. Tinha um governo e burocracia própria e eram independentes. Contudo, em algumas ocasiões, em função das guerras ou alianças entre cidades, surgiram os estados maiores, sempre monárquicos, sendo o poder real caracterizado de origem divina. Portanto, monarcas caracterizados como divinos, né? Poder divino. Sabia o povo que eles tinham poder de vida e de morte, né? Porém, essas alianças eram temporárias. Apesar de independentes politicamente, esses pequenos estados mesopotâmicos eram interdependentes na economia, o que gerava um dinâmico processo de trocas. O estado mesopotâmico é, primeiro que tudo, uma cidade a qual o príncipe está ligado por estreitos laços. É igualmente uma dinastia, legitimação do seu poder. Os vestígios arqueológicos são limitados e por isso não se pode definir como a organização política e social se dava exatamente dentro de alguma dessas primeiras cidades. Uma das fontes de referência para o estudo da Mesopotâmia é que um dos documentos encontrados nas escavações na região é a Bíblia. Nele se faz referência à cidade de Ur, Nínive e Babilônia. Muitas das histórias presentes no Antigo Testamento são possivelmente derivadas de tradições dessa região. Por exemplo, o dilúvio. Os autores da Antiguidade, como Heródoto, Beroso, Estrabão e Eusébio, também fazem referência à Mesopotâmia. Por isso, ao estudar a Mesopotâmia,
deve-se atentar para a construção de uma proto-história baseada em evidências fragmentadas e esparsas, já que as escavações só se iniciam a partir do século XIX e ainda hoje há muita coisa que não está definida, né? Povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas regiões. A terra fértil fez com que algum desses povos se estabelecesse. Do convívio entre muitas dessas culturas florescera a sociedade mesopotâmica. Povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, acádios, amoritas ou antigos babilônios, os assírios, elamitas, caldeus e novos babilônios. Como raramente esses estados atingem grandes dimensões territoriais, concluiu-se que, apesar da identificação econômica, social e cultural entre essas civilizações, nunca houve um estado mesopotâmico, mas estados. Portanto, na verdade, estados mesopotâmicos. Nunca um só estado, né? Nunca um só estado. Cada um desses povos vão ter um pouco a descrição do seu tempo aqui na história, né? Vamos ter, lembrando que sumérios, importante anotar, acádios, amoritas, isso os antigos, né? Antigos babilônicos. E nós vamos colocar assírios, elamitas, caldeus, como os novos babilônios. Lembrando que o assunto sobre a Babilônia vai se estender para a próxima aula. Portanto, é um assunto que vai se estender para a próxima aula. Raramente esses estados atingem grandes dimensões territoriais. Concluiu-se que, apesar da identificação econômica, social e cultural entre as civilizações, nunca houve um estado mesopotâmico. Quer dizer, nunca um estado, mas estados. Nunca um estado mesopotâmico, mas estados. Portanto, havia uma autonomia e, na verdade, estados. Portanto, a Mesopotâmia, lá no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, rios que desembocam no Golfo Pérsico, na região do crescente fértil, de lua crescente, por ter o formato de uma lua crescente e um solo fértil na região do Oriente Médio. Excelente para a agricultura, onde ao redor as regiões são áridas.
para qualquer cultura. Portanto, na próxima aula vamos continuar sobre o assunto da Mesopotâmia, vamos dar novas pinceladas sobre o conteúdo da Mesopotâmia para que possamos continuar também como fizemos com a história do Egito, também estudando sobre a sociedade da Mesopotâmia. Vamos terminar a nossa aula por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, comente, para que possamos fortalecer mais nossas aulas. Até a nossa próxima aula.